Terceiro, irmãos, a terceira característica da fé que vence o mundo é a fé que considera Cristo e as recompensas futuras mais valiosas do que as recompensas dessa terra. Olha o que diz o verso 26. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Verso de número 26. Moisés, irmãos, ele olhou para duas coisas. Ele olhou para o opróbrio de Cristo e considerou isso maiores riquezas do que os tesouros do Egito. Opróbrio, irmãos, é vergonha, é injúria, é perseguição, é desprezo, é calúnia. Então, Moisés, ele olhou para o opróbrio de Cristo como se, ainda que ele não soubesse exatamente como seria Cristo, né? Ele olhou para Cristo e para o seu opróbrio. Ele olhou para Cristo, vendo que Cristo iria sofrer, que Cristo iria padecer, que Cristo iria ser perseguido. Ele olhou para isso e ele considerou tudo isso. Ele considerou a perseguição, a injúria, as calúnias, as difamações e os sofrimentos por causa de Cristo e por causa do Evangelho mais valioso do que os tesouros do Egito. Os arqueólogos, escavando alguns lugares no Oriente Médio, descobriram um túmulo de um faraó chamado Tutancâmon, que a maioria dos arqueólogos e dos historiadores dizem que era o faraó da época de Moisés. Nem todos concordam com isso. Mas é possível e é provável que Tutancâmon seja o faraó da época de Moisés. No sarcófago de faraó, ou seja, no túmulo de faraó, foi desenterrado quilos e mais quilos de ouros e de coisas extremamente preciosas. Mas Moisés olhou para os ouros de Tutancâmon, Faraó olhou para os prazeres e para as glórias daquele reinado e Moisés considerou mais valioso o sofrimento, o opróbrio, as perseguições, as injúrias mais valiosos do que os tesouros inteiros do Egito. Olhe para duas estradas. Veja uma estrada onde as pessoas iriam para o deserto. Veja a estrada onde as pessoas iriam depender dia a dia da comida de Deus que ele mandasse. Iriam depender da água que vinha de Deus. Até as roupas dos hebreus eram preservadas por Deus. As sandálias dos pés. Os pés não inchavam, porque Deus não deixava. Ou era melhor estar ali no palácio de Faraó? Qual é mais valioso? Para um homem natural, para um homem carnal, para um homem que não conhece Deus, é óbvio que é melhor estar no palácio de Faraó, ser sobrinho de Faraó, ser tratado da melhor forma possível, com mão de ferro. Mas, irmãos, a fé não é uma coisa natural. A fé é uma coisa sobrenatural. É por isso que Moisés rejeitou todas essas glórias, preferindo a glória dele. Olha o que o texto diz. Ele, irmãos, Moisés, considerou o opróbrio, porque lá no fim do verso diz, contemplava o galardão. Moisés, sem ter Bíblia na mão, porque Moisés foi quem começou a escrever. Moisés, sem ter todo o conhecimento que nós temos, o conhecimento que eu estou falando é a Bíblia inteira. Moisés olhou para aquela situação e disse, é melhor eu estar com Cristo, sofrendo por Ele, com Ele, porque haverá um galardão futuro. É melhor estar ali. Então, irmãos, a fé que vence o mundo é a fé que olha para o opróbrio de Cristo, as injúrias, as difamações e as coisas terríveis que
Porque Cristo disse que os que crescem nele seriam perseguidos. Jesus disse isso, que os homens iriam odiar as pessoas. Ele disse isso em Mateus 10, em Mateus capítulo 24, em Lucas, em Marcos, enfim, Jesus disse que os seus seguidores seriam perseguidos. E a verdadeira fé, irmãos, é aquela que prefere essa situação, porque contempla, irmãos, o galardão. A verdadeira fé é a fé que olha para tudo que o mundo pode dar. Eu posso hoje estudar, ganhar dinheiro, fazer diversas coisas, mas eu prefiro servir ao povo de Deus. Mas eu prefiro entregar os meus dons, os talentos que Deus deu para Deus, do que usufruir disso, porque um dia haverá um galardão muito maior. É para isso que Moisés olhava. Moisés não olhava aqui nessa esfera, porque se Moisés olhasse aqui para essa existência, com certeza ele iria ficar no Egito. Mas Moisés olhava para o futuro. A verdadeira fé é a fé que olha para frente, para o futuro, para o mundo por vir. E contempla o galardão que os filhos de Deus receberão do próprio Deus, e não para as coisas desse mundo. A verdadeira fé, irmãos, faz com que pessoas abandonem medicina e sirvam a Deus. Existia um homem do século XX chamado Martin Lloyd Jones, um homem extremamente intelectual. Ele era um dos melhores médicos, se não o melhor médico da Grã-Bretanha, da Inglaterra, do Reino Unido. E ele cuidava da rainha, que até hoje morreu um dia desse, na Inglaterra. Ele tomava conta da rainha. E quando Deus chamou ele preferiu ser pastor do que cuidar da rainha da Inglaterra. A verdadeira fé faz isso. Faz com que a pessoa rejeite qualquer coisa, considerando Deus, Cristo, a comunhão com o Senhor, o galardão, a eternidade, usufruir, irmãos, eternamente de estar com Cristo e desse relacionamento que nós não temos ideia completa de como será harmonioso, glorioso e majestoso. Mas a verdadeira fé faz com que o indivíduo abandone qualquer coisa, irmãos, para estar servindo